Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que é um assunto que eu adoro, eu falo muito sobre ele no Instagram e eu percebi que ainda não tinha um vídeo aqui no canal sobre isso, que é sobre o estoicismo. Não reparem na minha voz, porque eu estou com um pouco de dor de garganta, mas é o que temos para hoje, então vamos lá pro vídeo. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando for liberado um conteúdo novo. Nesse vídeo eu não vou me deter a falar muito sobre o contexto histórico do estoicismo, a história dessa corrente filosófica. O foco vai ser realmente falar de algumas características essenciais do estoicismo. E isso combina muito com a própria corrente filosófica, porque ela é justamente uma doutrina que visa ser muito prática. Os três principais nomes dessa corrente filosófica são Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, o grande imperador. E o próprio manual de Epiteto é praticamente um guia do bem viver. Então, o principal elemento dessa corrente filosófica é justamente o caráter de aplicação. São, basicamente, ideias práticas sobre como a gente pode encarar a vida. E isso é realmente uma das coisas que eu mais gosto nessa corrente filosófica. Inclusive, se você tiver interesse em ler os autores, eu recomendo fortemente, porque diferente de outras correntes filosóficas, quando você pensa em ler, é uma leitura muito densa, essa não. São textos muito tranquilos e muito práticos de serem lidos, por isso que vale a pena ir direto na fonte. No vídeo de hoje eu vou falar de 3 elementos que são centrais dentro do estoicismo e que já vão dar uma boa base de entendimento sobre essa corrente filosófica, mas principalmente sobre como a gente pode aplicar isso de forma prática na nossa vida. Uma premissa central, só para a gente dar uma introdução, que inclusive é uma frase muito utilizada por terapeutas cognitivos, já que a terapia cognitiva tem uma base importante nas mesmas premissas do estoicismo, diz o seguinte, é uma frase de Epiteto que diz: os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela opinião que têm delas. Bom, e isso nos liga já com o primeiro conceito que eu vou falar, que é um daqueles 3 muito importantes, dentro do estoicismo, que é a dicotomia do controle. E aqui eu vou trazer mais uma citação do Epiteto que faz a gente entender bem o que isso quer dizer. Ele diz assim: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar os assuntos para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais eventos são coisas externas que não estão sob o meu controle e quais assuntos têm a ver com as minhas escolhas e que eu realmente posso controlar. Então, para o estoicismo, espera-se que a gente busque uma visão muito pragmática sobre as coisas. Eu realmente preciso olhar e entender o que eu controlo e o que eu não controlo, o que depende de mim e o que não depende de mim, para que eu não sofra. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui que ele coloca e que dá para a gente perceber isso. Lembre-se de que não é aquele que profere os insultos ou agressões quem o ofende. Você se ofende por meio da sua opinião sobre essas coisas, pois as considera como sendo insultos. Quando um homem o irritar, saiba que é a sua própria opinião que gera a irritação. Portanto, tente não se deixar levar pela aparência nem pela representação, pois, se você ganhar tempo e prazo, será mais fácil dominar a si mesmo. Aqui ele une aquela interpretação que eu falei no começo. Não são os fatos que perturbam os homens, mas a opinião que temos deles. Então, isso é muito importante. Muito de um controle sobre as próprias emoções vai estar relacionado com essa clareza de percepção. Aquilo que está fora de mim, o quanto eu pego aquilo para mim, a interpretação que eu faço, vai ser, na verdade, a resultante sobre como eu me sinto ou como aquilo me afeta. Por isso que eu sempre digo que se você quiser entender mais sobre autorresponsabilidade, inclusive, basta você entender sobre o estoicismo. Já nessa primeira premissa que a gente está falando, da dicotomia do controle, isso já fica bem claro. Ou seja, eu preciso identificar as coisas que dependem de mim, para que eu possa fazer algo com elas. Mas aquelas que não dependem, como esse exemplo que eu falei, de algo que está fora, que vem do outro, a minha interpretação sobre aquilo é que vai dar o meu autocontrole, o que eu escolho fazer com aquilo ou como eu me sinto. No final das contas, sempre cai sobre este elemento, o que eu escolho fazer com aquilo, como eu interpreto aquilo que chega. Completando aquela parte da citação que eu falei, ele diz assim: onde então procuro o bem e o mal? Não nos assuntos externos, incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. O segundo conceito, então, muito fundamental para os estoicos, eles chamam de amor fati, que significa amor pelo destino, ou, em outras palavras, aceitar o mundo tal como ele é. E esse conceito, ele se liga muito com o primeiro. Vocês vão perceber o quanto todas essas coisas estão muito entrelaçadas.
Porque a partir do momento que você aceita o mundo tal qual ele é, e você não tenta controlar os eventos, especialmente eventos futuros, quando a gente está falando de destino, isso também se relaciona com aquela concepção do controle que a gente falou inicialmente. E é o entendimento máximo de eu não tentar controlar aquilo que eu não conheço ou que não está realmente dentro das minhas possibilidades. Tem mais uma citação para ficar bem claro isso que vai dizer assim: não acredite que as coisas deveriam acontecer do jeito que você deseja, mas deseje que as coisas aconteçam apenas do jeito que devem acontecer, e você terá um fluxo de vida tranquilo. Epiteto. Esse é um conceito que se liga com vários elementos, por exemplo, da terapia comportamental dialética, entre eles a aceitação radical, ou mesmo o conceito de mindfulness, que também vai sugerir que a gente aceite os eventos tais quais eles são, sem o julgamento de cada coisa. E o amor fati ele também está intrinsecamente ligado com a aceitação sobre mudança, sobre o conceito de impermanência. A partir disso tem uma frase de Marco Aurélio que diz assim: medo da mudança? Mas o que pode existir sem ela? Você consegue acender uma fogueira e ao mesmo tempo deixar a lenha como estava antes? Você pode cozinhar algo sem transformar a comida? Algum processo vital pode ocorrer sem que algo seja modificado? Você não vê? É o mesmo com você. A mudança é algo vital para a natureza. Então, é como se todos esses conceitos estivessem intimamente ligados. A gente entende a impermanência, a gente entende a mudança como parte vital do processo de vida. Logo, eu não controlo os aspectos que eu não conheço e que estão relacionados com o processo de mudança. Isso também envolve aceitar o fluxo de acontecimento das coisas. Aqui é onde tipicamente, às vezes, a gente ficaria preso em como as coisas aconteceram. Ah, eu devia ter feito diferente, isso poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Então aqui, esse conceito está intimamente relacionado com a aceitação do fluxo de como as coisas aconteceram também. É como se a gente entendesse que tudo o que aconteceu fez você se tornar quem você é. As coisas boas, as coisas ruins, o fluxo de como as coisas acontecem. Então, realmente, o amor fati é amar a realidade tal como ela é. Aceitar o destino tal como ele se apresenta. E o terceiro conceito, para a gente fechar então esses três grandes pilares dentro do estoicismo, é o memento mori, que é sobre contemplar a nossa própria finitude. É aceitar a ideia e ter em mente o tempo todo a ideia de que em algum momento nós vamos morrer. Aqui é muito como aquele conceito também da transitoriedade, da impermanência, que faz esse convite à reflexão de que cada momento é único, importante e pode ser o último. Mas aqui não no sentido de que a gente viva como se não houvesse amanhã. Aqui é aquela contradição que eu sempre falo que está embutida, que é: todos nós queremos ter o amanhã, mas não sabemos se teremos. Então eu preciso viver o meu dia da melhor forma possível. Não como aquele conceito distorcido do carpe diem, aproveitar o dia como se não houvesse amanhã de uma forma imprudente, impensada, fazendo absolutamente tudo o que você gostaria de fazer, mas muito pelo contrário, entendendo que você quer que haja um amanhã e que o hoje ele constrói isso no amanhã. Porém, como se esse fosse o teu último dia, como ele seria vivido? Se esse fosse um dia ideal na tua vida, como você viveria ele pensando no conceito de que existe a finitude? É importante destacar que para eles, esse conceito ele não é frio, doloroso ou algo assim. Ele realmente traz uma ideia de oportunidade para como viver. Até uma frase do Marco Aurélio que diz assim: você poderia deixar a vida agora. Deixe essa ideia determinar o que se deve fazer, dizer e pensar. Então entende-se que o morrer é uma parte inevitável de viver e que isso, na verdade, deve ser abraçado e colocado em função de uma vida bem vivida. A partir disso, eu vou falar de algumas possíveis reflexões que a gente pode se fazer no dia a dia, que estão altamente relacionadas com esses três pilares que eu falei, e que você vai perceber como que de forma muito prática isso pode influenciar as escolhas que a gente faz cotidianamente. A primeira delas é justamente aquela: isso está no meu controle? Para você já cair naquela primeira questão que é a dicotomia do controle. O que eu estou perdendo escolhendo me preocupar com isso? De novo, remete àquela ideia do, às vezes são coisas que não estão no meu controle. E as outras vão estar muito relacionadas tanto com o amor fati quanto com o memento mori, porque elas vão sempre buscar uma reflexão sobre como a gente está escolhendo viver. Qual é a coisa mais importante nesse momento? Isso realmente importa? Essa é a pessoa que eu quero ser? Percebe uma coisa muito importante, um paralelo que dá pra gente fazer?
é que o Memento Mori, ele faz naturalmente com que a gente sempre se conecte com valores, com aquilo que faz a nossa vida ser significativa e valorosa. Qual é a coisa mais importante? Isso está sendo um tempo produtivo ou improdutivo? Isso você pode se perguntar para qualquer coisa que você esteja gastando, colocando o teu tempo. Bom, eu espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha trazido uma pequena pincelada, te dado uma pequena ideia sobre alguns conceitos fundamentais do estoicismo e como eles podem impactar de uma maneira tão prática e tão direta a tua forma de viver a vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, envia ele para outras pessoas, já se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!